cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte, a igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, eles estão te convidando para cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, vem, com a luz do sol, dissipando as trevas e subindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a igreja vem, aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas e destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem. Meu telefone tá uma bênção. Com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui mesmo. Glória a Deus, começando mais um projeto na rádio. Que Deus abençoe a todos, que nos permite entrar dentro dos seus lares, dentro da sua casa, nessa segunda-feira abençoada, propícia. Aqui tá bem friozinho, né, mano? Não, mas tá um friozinho agradável, cara. Um abraço ali pro irmão Samuel Silva, Deus te abençoe, Samuel. O irmão Leandro Norberto e a Lari Flores, vulga Larissa. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Irmãos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a ti, irmão Lucas. Uma música? Uma música, Vera. Uma música. E a Nina. Deus abençoe. A Nina é lá de State. Mateus 7, 24 e 25. Não, parei. Não procura, não. Põe para nós aí o que diz aí. O Mateus 7, 25. Vou acompanhar aqui na minha vida. E o irmão Samuel ali, a paz do Senhor. Varões valorosos, profeta de Deus. Ele quer uma Bíblia. A paz do Senhor, valorosos, profetas de Deus. Deus abençoe vocês grandemente a cada dia mais. Amém. Que Deus te abençoe aí, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo,
o Salvador. E nós estávamos conversando aqui em off, aqui, o irmão Israel e eu e o irmão Israel, sobre valores invertidos, né? Que as pessoas estão... Marta Madalena, que Deus te abençoe aí em nome de Jesus. É, né? É Marta Madalena. Eu acho que está muito alto aqui o meu retorno. Aí eu acho que agora deu uma melhorada. Se piorou, vocês nos falem aí. Então, nós estávamos conversando aqui que as pessoas estão trocando muitos valores, né? Estão amando mais seus pets do que seus próprios filhos. Estão botando mais amor em seus pets do que no próximo. Não fala, né? É. Não grita, né? Mas que nem disse o pregador, nós somos uma vigília abençoada na Igreja Luz Divina, Assembleia de Deus Luz Divina. Vem um pregador lá de Caxias do Sul, né? Um pregador... Divina de São Jorge. Exatamente. Para o lado do pastor Mateus, um grande abraço, pastor Mateus, irmã Jaque, né? Deus abençoe. E... porque ele não fala, não reclama, mas dá um tapa nele, ver se ele não vai te morder. Né? Dependendo do cachorro, até te mata. Pois é, cara. E as pessoas, mesmo assim, ainda preferem mais o cachorro do que pessoas, né? Por quê? Porque é uma visão, assim, do todo, né? Deus venha abençoar. Eu quero saudar todos também com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus venha manifestar sobre a vida de cada um as mais ricas bênçãos. Estou feliz de estar com os irmãos aqui mais uma vez. Fazia um tempinho já que eu não aparecia aí. Que Deus venha abençoar a noite de cada um, a semana. E que Deus venha multiplicar sobre a tua vida as ricas bênçãos que eles têm para cada um de nós. César Aquino, que Deus te abençoe aí, César. A tia, tua esposa, os meninos, em nome de Jesus. Tu vê que hoje em dia o ser humano não confia mais no ser humano. E até a gente conversava a respeito de que muitos valorizam mais o seu cachorro, o seu pet, vamos botar o pet, né? Sim. Que envolve cachorro, envolve cobra, envolve o que eles quiserem ter, eles têm. Tem. Não tira o direito, né, de cuidarem bem dos animais. Não é o que a gente está falando, não é para jogar os animais na rua, não. É a questão de valorização. Sim. As pessoas tratam mais um animal porque não confiam mais nos seres humanos. Porque o ser humano é ruim. O ser humano tem por si só caído do pecado de Adão, a maldade no seu coração. Então as pessoas não querem se relacionar com uma pessoa que pode trair. Por quê? Porque um cachorro, ele é fiel a ti. O cachorro, ele é fiel. Dependendo da raça do cachorro, ele é muito fiel. O gato também é fiel. Então a gente vê que pessoas, elas têm hoje em dia essa mudança, né? Teve essa mudança que através de mídias também. Sim, fazem com que isso... E a gente vê, irmãos, o quanto tem de pet shop, né? Antigamente, tem. 2 anos atrás, vamos dizer assim, não era tanto. Não era tanto. Até, vamos supor, uns 5 anos atrás, não era tão nítido assim a questão de pet shops, questão de hospitais para cães, hotéis para cães. Vanessa Silva, que Deus te abençoe aí, Vanessa Silva. Botou para nós ali, Vanessa. boa noite, irmãos, a paz. Um abraço para a Vargem Grande Paulista que está nos ouvindo nesta noite. Amém. Toda a Vargem Grande Paulista. Deus abençoe, Vanessa. Faz tempo que eu não incomodo elas lá no serviço delas. Lá. Não vou incomodar mais. Fica a dica. Então a gente vê a questão dos valores, né? A questão de não confiança mais no ser humano. Porque a gente, muitas vezes, nós nos decepcionamos com as pessoas e com o animal tu não se decepciona. Não. Só se ele comer teu chinelo ou teu tênis, mas aí tu vai ali... Mas ele jamais vai magoar o teu coração. Ah, sim. Mas inventa de dar um tapa. Inventa. Inventa. Eu tinha uma cadela, uma pitbull, que mataram o bichinho. Eu fiquei tão entristecido. E tu vê que as pessoas ainda assim, isso daí faz uns 3, 4 anos já, as pessoas tinham medo disso, né? Agora tá voltando um pouco mais o medo dos cães mais de porte grande, né? Sim. Então a gente vê que as pessoas mudaram totalmente. Hoje em dia tu não dá valor mais para uma alma, um mendigo que tá na rua. Não vou generalizar, não é todas as pessoas, mas há pessoas que veem um mendigo na rua
Atravessam a rua. Atravessam a rua. E ao atravessar a rua, vem um cachorro de rua. Mexe no cachorro. Mexe no cachorro, dá um alimento pro cachorro, e sendo que o cachorro é do mendigo. É do mendigo. Meu Deus. Tem um vídeo eu vou até dizer o nome do canal deles aí, se vocês quiserem ver, o canal Parafernália, que é de um canal de comédia, dos comediantes, e eles têm tem um mendigo na rua, deitado na rua, e tem um cachorro. E daí a mulher chega e pergunta, sabe como é que ele veio parar na rua? E daí o mendigo, ele fala, né, assim, eu tive um problema com a minha família. Assim, não tô falando de ti, eu tô falando do cachorro, como é que ele veio parar na rua. Eu não quero saber de ti. Que loucura. Então tu vê, eles trouxeram isso com essa questão de valores. Sim. As pessoas dão mais valor a um pet do que uma alma, sendo que até a gente tem gente que crê nisso, né? Mas cada um tem aqueles que creem que os animais vão para o céu juntamente contigo. E só que Jesus Cristo, ele morreu pelos seres humanos. Verdade. Por esta alma que está na rua neste momento, está se drogando, está com uma garrafa de cachaça perambulando para um lado e para o outro, aonde muitas vezes nós não nos perguntamos o que aconteceu com aquela pessoa para ela estar na rua. Não queremos saber o que aconteceu. Porque talvez ele possa ter merecido. Ele mereceu estar aí. Tem gente que não tem mais coração, né, irmão? Mereceu estar aí. Você deve ter feito alguma coisa. Fez por merecer. Então a gente vê que os valores estão realmente tortos, destripados e totalmente deturpado e estripado e totalmente torto. Totalmente torto. Eu acho muito bom, muito legal pessoas que cuidam dos seus animais. Eu tenho cachorro, só não tenho gato. Eu cuido dos meus cachorros, cuido dos meus cachorros, alimento eles, dou água para eles todos os dias. Para te ver que muitas vezes nós nos preocupamos mais com o animal do que as pessoas mesmo. Então, eu não tiro o fato de as pessoas cuidarem dos seus animais, né? Tem que cuidar sim, não pode maltratar, mas também nós temos que lembrar que há pessoas sofrendo na rua. Hoje é verão, a gente está no verão, né? Então a gente não tem tanto problema, questão de clima, mas é no inverno, né, irmão? Porque no inverno a gente começa a se lembrar que existe pessoas morrendo de frio na rua. Então, que nós venhamos não entrar neste barco, né? Que é tudo um barco, né? Não entrar nessa estrada aí de valores invertidos, né? E saber o porquê que Deus nos chamou, né? Glória a Deus. Nunca judiando dos bichinhos de nenhuma forma, né? A gente não está falando isso. A gente só está falando que realmente a mídia faz com que os valores se invertam, né? E eles têm poder para isso. Verdade. Eles conseguem. Verdade. Um abraço lá para Ruth Lessa, paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que Deus te abençoe. A Ruth Lessa é tia do irmão Leandro e do irmão Leonardo. Que Deus abençoe. Mãe do Marcos? Mãe do Marcos também, em nome de Jesus. Nós temos aqui a Daniele Souza, conhece? Conheço. A Nadir. Deus abençoe, dona Nadir. Dona Nadir eu me alegro só dela tá aí. Amém. Aleluia. É porque ela acompanhou bem a tua trajetória. Minha parte negra da... Tu tem uma parte negra? Tem, ainda mais que eu peguei um sol esse final de semana. Eu fiquei um pouco mais... E... Que loucura. No sábado nós estávamos ali, nós fizemos o culto jovem na igreja Jesus Cristo para as Nações e encerramos o culto ali, nós estamos na vigília lá da igreja Luz Divina, né? Foi muito bom, o pregador lá de Caxias, uma palavra muito boa e abriu os olhos de muitas pessoas que estavam ali em questão a esses valores invertidos. E tão engraçado que o pregador disse que ele tinha pedido para Deus não pregar mais em vigília, porque
vigília começa às 10 horas da noite e entrega o pregador às 4 da manhã. Aí já não tem mais ninguém para pregar. E geralmente é isso que acontece. Né? É fato. Isso é fato. Mas é que tá. Só fica quem quer escutar a palavra. Tá, mas daí tem aqueles que vão embora porque não querem ouvir a palavra. Sim. Tem aqueles que ficam e dormem. Exato. E tem aqueles que estão lá para ouvir a palavra de Deus. Então é uma benção. E aquele aí, que tá dormindo também tá recebendo, né? Ah, com certeza. E aí o que acontece? Aí, como era uma mini vigília, ele se dispôs a vir lá de Caxias. Veio ele e mais um grupo lá de Caxias, tá? E foi muito bom. Começou às 8 da noite, terminou meia-noite. E foi uma bênção, cara. Uma bênção. Foi muito bom mesmo. Aí, todos os meses eles fazem um evento pequenininho assim e vem dando crescimento na igreja, porque eles veem que estão trabalhando certinho. Então, isso é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Eu me alegro. Pude participar com eles lá, eu me alegrei de estar lá, de ver pessoas que eu não via há muito tempo, o pastor João, o pastor Tiago, a família de adoradores estavam lá depois da perca que eles tiveram do seu ente querido, mas eles estavam lá para adorar a Deus, botaram todo mundo para adorar a Deus. Você quer dizer para sambar, né? Para adorar, né? Jamais imaginaria isso. Ah, tá. Botaram todo mundo para adorar e foi uma bênção. No mínimo arrastar um pezinho, né? Tu podia falar. Né? Eu não pensei em arrastar pé, não. Meu Deus. Então, e foi muito bom. No domingo nós tivemos o culto da família, muito abençoado o culto da família, muito bom, cara. E sabe que eu acho tão engraçado que até eu comentei com o pastor, comentei com os irmãos que estavam conosco, com a varoa também, que quase em todas as vigílias eu fico atrás. A não ser as que eu vou participar, né? Mas eu fico sempre atrás lá. E o pregador sempre me acha. Coisa boa, né? E dessa vez não foi diferente, né? Foi lá atrás, me pegou e me levou lá na frente do altar e disse mesmo, apontou para o altar e disse assim: o teu lugar é aqui. Não tenta acabar teu chamado. Não tenta matar o teu chamado. Nada, tá do lado de fora quase, irmão. Não tenta matar tá o teu lá chamado. Na porta. Quer sair? Mas é que eu me dispus, né? Entendeu? Foi o propósito meu, entendeu? De não pregar, né? Foi o propósito meu de não pregar até Deus dizer, ó. Então, e desde a balada do projeto, né? Eu me dispus a pregar de novo. Tanto que... Sentiu saudade, irmão? Senti. Não é um negócio de sentir saudade. Tu sabe como é que é isso? Não é. Tem aquela chama que fica queimando dentro de ti, aquela chama não apaga, entendeu? E tu vê e tu sente falta. Só que eu tava esperando. Quando for o momento, Deus vai me dizer, é o momento. Então, desde a balada do projeto, que foi uma bênção de Deus, agradeço a todos. Eu não tive a oportunidade de agradecer as gurias que ajudaram lá na cantina lá, junto com a minha mãe, que ficaram lá com a minha mãe lá. Mas aí no culto de sábado, elas foram no culto de sábado. Elas são cristãs? São cristãs, são batizadas. Sou padrinho de casamento de uma delas. E elas foram no culto de jovens no sábado e eu tive a oportunidade de agradecer elas, sabe? E eu sempre faltava alguma coisa, faltava agradecimento a elas, porque elas vêm me acompanhando há muito tempo, desde que eu era da Mundial. Nós passamos por 3 igrejas e elas me acompanharam. As 3 igrejas. Não a mim, entendeu? Mas eu dizia, eu tô em tal ministério, lá é bênção e tal. E elas iam porque elas sempre gostavam, assim, do jeito que os cultos que nós fizemos, assim, cara, adoramos a Deus, levamos a palavra, então a gente busca a Deus, né? E elas estavam junto conosco, então foi uma bênção. E eu tive a oportunidade de agradecer elas no final de semana agora, por estar ali ajudando. São pessoas que estão sempre nível, né, para ajudar na obra e Deus se agrada. Tá? Isso é muito maravilhoso e eu só tenho a agradecer a Deus. E então, é um trabalho que tu faz às escondidas, né? Sim. Tu não é notado daquilo ali, né? Exatamente. Mas é um trabalho gratificante. Se não tivesse ali a irmã Cláudia e as irmãs que estavam ali junto, não teria todo esse atendimento ao qual elas tiveram todo um cuidado para atender aos irmãos que estavam ao redor ali, necessitados de um alimento, de uma água, de um refresco. Elas estavam ali com amor.
Foi engraçado esse refresco. Foi. Refresco foi- pode ser suco, pode ser Sim, sim. refrigerante. E foi uma bênção, tá? Uma bênção de Deus. Então eu agradeci. Segunda-feira, já tá, né? E aí, então, desde esse dia eu me propus. Eu pedi para Deus, se for da tua vontade, Pai, seja feita a tua vontade. E aí me deu culto de jovens para pregar, abri o culto de libertação, culto de prosperidade. E no domingo eu fiz o culto da família. Abri o culto, dirigi o culto pro pregador, só pregar a palavra. E foi uma bênção, cara. Saiu da caverna. Me alegrei demais, assim, demais. É tão bom, né, cara? É muito bom. E eu só agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele faz. A Nadir botou ali, boa noite, irmãos, queridos. Que Deus abençoe. Deus abençoe, Nadir. Amém. Deus te abençoe a ti, a Saudade toda a da tua Nadir. casa. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo faça morada dentro do teu lar, em nome de Jesus. Cadê o Leandro? O Leandro tava com o Ministério agora que faz parte ali na Coab, eu acho que foi sábado. Sábado, Eles estavam fazendo ali eles estavam ali, eu não consegui um ir, culto cara. ao ar livre. Deu um probleminha ali. Bruna de Souza, Deus abençoe. Deu um probleminha na Cris Araújo, que Deus abençoe, Cris. A tio, irmão Lisandro. Deu um probleminha do lado de cá e eu não pude ir. Irmão Lisandro lá da São Jorge. Tá firme? Cara, eu não tive. Porque ele era do ministério a qual eu fazia parte, né? Então eu não tenho mais contato com aquele ministério ali, né? Então eu não sei. Então, o irmão Samuel botou ali, eita glória. Deus abençoe, irmão Samuel. Aleluia. Nós estamos aí de agendas abertas para o 40 projeto. minutos, irmão Samuel. Samuel deve, né? Nós vamos estar. O Samuel é uma benção, irmão. Eu gosto muito desse homem. Eu tenho uma foto lá. Eu vou procurar, eu vou postar. Tá tu e o irmão Samuel, um do lado do outro. É. A foto que eu tenho, ó. Eu vou postar aí na página do projeto, é a foto de vocês. Só posta a foto, não escreve nada, tá bom? Tá bom. Porque aquele dia quando tu me chamou lá e chamou ele, tu tinha que ver o suador que esse homem tava. Ele tremia no banco, não, ele tremia. Mais que vara verde. Mas é uma benção esse homem, tenho muito carinho por ele, pela família dele, apesar de não conhecer a família, mas eu tenho muito carinho pelo irmão, até pelo irmão dele, o Ria Silva. Deus vai abençoar cada um de vocês, cada vez mais, irmão Samuel, continua firme nesse propósito ao qual Deus colocou no teu coração, né? Que é seguir a Cristo acima de tudo e acima de todos. Seguir a Cristo com um olhar fixo na cruz do Calvário. Aonde para muitos a cruz hoje em dia muitos crentes são vampiros, né? Não pode ver uma cruz que se assusta. Mas sigam firmes olhando para a cruz de Cristo, onde foi consumado a vontade de Deus para as nossas vidas e para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E turma, como é que foi o final de semana lá? Tô dublando. Ah, tá. Final de semana tem que ser cristão e adivinho, né? Não, né? Não pode, né? Não pode, né? Não tem como. Final de semana foi uma bênção de Deus, irmão. Tivemos ali um encontro também de jovens lá no ministério ao qual estou fazendo parte. Um ministério que me acolheu de braços abertos, apesar de ser denominações totalmente diferentes. Eles tiveram um carinho muito grande. Fomos convidados ali para estar nesse encontro de jovens, apesar de eu ser um jovem, né? Eu sou um jovem de 31 anos. E depois eu fiquei sabendo que eu estou no limite dessa juventude. Então já não vou mais fazer parte desse... Mas posso acompanhá-lo. Em todo o encontro de jovem, eu posso ali dar o meu pitaco. Eu sempre achei que jovem era até os 95 anos. É porque o pastor Celso tem 95 anos. Quando ele fizer 96, jovem é até 96. Tá bom. E então a gente teve ali esse encontro de jovens, foi uma bênção, uma confraternização, um culto a Deus simples. Tivemos louvores,
Tivemos ali a hora da palavra, um estudo sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus tem para nossas vidas. Domingo também tivemos um culto de ações de graças a Deus. Todo domingo temos cultos. E é uma bênção de Deus poder estudar mais a palavra e se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Então, o final de semana foi bem abençoado, iniciando a semana no dia de ontem. Então, foi uma bênção de Deus para nós, para aqueles que estavam lá. Todos foram bem recebidos por Cristo. Por Cristo. E todos ouviram a palavra de Deus que foi ministrada. E o melhor de tudo é que a palavra de Deus jamais voltará vazia. Tá? A palavra de Deus, quando ela é lançada para os ouvintes, eles são tocados. Eles são tocados e com o tempo o Espírito Santo de Deus transforma a vida daqueles que a escutam. Deus abençoe a irmã Nájila também, que Amém. aderiu à live. A tia do Maurício. Tia do Maurício. Como é que tá o Maurício? Faz tempo que eu não vejo o Maurício. Ah, mano, eu também não... Maurício é uma bênção louvando a Deus, né, irmão? Eu tinha que conversar com ele, mas eu vou tentar falar com ele mais tarde. Bênção de Deus. Então a gente vê que pessoas... A Nájila é uma que se achegou a Deus através da palavra, através do Espírito Santo. E eu me alegro toda vez que ela acompanha nós pela live. Deus abençoe a ti, a tua família, teus filhos, a tua casa. Que Deus venha derramar sobre a tua vida as mais ricas bênçãos que Ele tem para ti e para tua família, irmão. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quem mais entrou aí, irmão? Não, é isso aí. O Leandro só entrou ali já uma... A Gabriela tomou o telefone dele. No mínimo. No mínimo, a Gabriela tomou o telefone dele. Aleluia. Irmãos, posso eu meditar na palavra de Deus? Uma coisa que vem me chamando muita atenção, irmãos, eu estou aí desde a semana passada no livro de Gálatas, mas hoje quero falar a respeito dos colossenses, dos irmãos que estavam em Colossos, uma igreja fundada por Epáfras, um dos discípulos de Paulo, ao qual Paulo ensinou, não que Paulo seja Cristo para ter discípulos, mas Paulo ensinou Epáfras. E Epáfras, então, ele estava em Colossos. E a gente vê a preocupação de Paulo, irmãos. Prestem atenção nisso, a preocupação de Paulo para os irmãos em Cristo. Para todos os irmãos em Cristo. Quando Paulo ele escreve as cartas para as igrejas ou para Timóteo, tu vê que Paulo ele se preocupa muito no evangelho. Ele se preocupa demais com o evangelho. Coisas que muitos hoje não se preocupam com isso. A preocupação não é mais o evangelho. Ainda há pouco a gente falava aqui nós conversávamos em off, o irmão Felipe, a respeito da juventude, né? Como é difícil tu chamar um jovem para ir para dentro de uma igreja. Como é difícil tu pregar o evangelho para um jovem. E a gente brincando, claro, não vamos ofender ninguém, mas quando eu era jovem eu tinha minha cabeça de vento. As pessoas me falavam algo, qualquer coisinha já não estava mais na minha cabeça, fugia da minha cabeça. E eu fui me lembrar agora quando velho um pouco, não sou tão velho, viu, irmãos? Eu ainda sou jovem de 31 anos, um jovem senhor. Jovem senhorito. Então a gente vê o quão é difícil tu manter um jovem dentro da igreja. Por quê? Porque o mundo oferece muitas coisas para eles. Não só para eles, mas também para os adultos. O mundo oferece, está carregado, está municiado de coisas. E Paulo, quando para a gente entender melhor, Paulo, quando ele traz as cartas para as igrejas, e agora em Colossos, aos colossenses, ele está preocupado com o evangelho. Porque é o que Paulo se preocupa, é com o evangelho. E hoje em dia, irmãos, o evangelho também está da mesma forma. É difícil você trazer um jovem para dentro da igreja. Quase impossível. É quase impossível, mas saiba você, ouvinte, que se for por você, vai ser impossível.
Se for pelas tuas forças, vai ser infinitamente impossível. Vai ser quase que um em 1 milhão ou 1 em 1 infinito. Porque não é nós que fazemos isso. Esses dias eu até discutia com o irmão, discutia no sentido bom da palavra, conversando com o irmão a respeito disso, porque muitos se frustram por não conseguir trazer as almas para dentro da igreja. Nós não conseguimos fazer isso. Irmãos, nós podemos pegar pela mão, pelos cabelos, botar dentro de um carro e largar dentro da igreja. Mas a pessoa não fica. A pessoa não fica. Ela não vai permanecer ali. Porque o que levou ela para ali não foi Deus. Foi você, foi eu. Porque quando Deus, como Jesus Cristo diz em João 6, ele fala: todo aquele que o Pai me der, ou seja, você e eu, não demos ninguém a Jesus Cristo. Nós não temos como entregar as pessoas a Cristo. Nós somos ferramentas que levamos o evangelho. Às vezes as pessoas nem ouvem. Verdade. Às vezes as pessoas recusam ouvir o evangelho, mas quando Deus toca nestas pessoas, seja ela a etnia que for, seja ela letrada ou não, seja ela alfabetizada ou não, quando Deus toca nesta alma, ela vai a Deus, ela vai a Cristo. Ela vai a Cristo e não há o que impeça ela de se achegar a Cristo, nem potestade, nem demônios, nem anjos impedem esta pessoa de se achegar a Cristo. E Cristo diz mais ainda: todo aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma o lançarei fora. Esse é o Deus que nós servimos. Mas é o Deus que nós servimos e muitas vezes não confiamos. E queremos fazer as coisas a nossas forças, aos nossos jeitos, ao nosso jeitinho brasileiro. E a gente tem, hoje em dia, o evangelho muito diferenciado por diversos lugares. Né? Esse dia até postei no meu status ali do WhatsApp a unção do futebol. Lançaram mais essa agora, né? Então a gente tem que ficar bem atento. É a unção do futebol, irmão. Procure aí no YouTube depois. Modernidade. Tem que se atualizar. Tem que se atualizar. É a unção do futebol. A unção do futebol. Procure no YouTube aí depois. A unção do futebol. E eu até postei no status e o irmão ainda falou: bah, irmão, não sei como é que tu perde tempo em procurar isso na internet. Eu falei pro irmão, eu não perdi o meu tempo. Até porque não fui eu que procurei na internet. Até quem me enviou isso foi o Rodrigo, que trabalha comigo lá. Ele enviou para mim esse: olha aí, Israel, já estão fazendo um novo, ó. Já estavam ungindo vassoura, estavam fazendo um bolo, agora estão fazendo a unção do futebol. E eu dava risada, irmão. Eu achava engraçado e ao mesmo tempo triste. Porque fazem de tudo para trazer pessoas para dentro da igreja. Mas não fazem a única coisa que realmente traz. Meu Deus. Buscar a Deus para que Deus venha tocar nessas almas. Então a gente vê hoje em dia a dificuldade de entender isso. E muitas pessoas se frustram quando as almas não vão para a igreja. Não se frustre, irmão. Continue orando, persevere em oração. E Paulo, irmãos, agora entrando na mensagem, na palavra de Deus, Paulo ele tinha uma preocupação com aqueles que estavam dentro da igreja, ok? Ele não estava preocupado em trazer, ele estava preocupado em manter em Colossos. Por quê? Porque os irmãos receberam o evangelho. Os irmãos receberam o evangelho assim como você e eu recebemos o evangelho. Só que Paulo ele tinha a luta, e ele fala isso nessa carta aos Colossenses, a dificuldade que ele tinha.
de manter os irmãos firmes na fé em Cristo Jesus, para que eles não viessem se apostatar da fé em Cristo. E no primeiro capítulo aos Colossenses ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. E eu acho muito interessante quando ele fala: por vontade de Deus. Por vontade de Deus. Eu já falei isso outras vezes e vou falar de novo. Não foi por vontade dele, porque ele não tinha essa vontade de ser apóstolo, ele queria matar os cristãos. Ele queria matar você e eu, que servimos a Cristo. Essa era a vontade de Paulo. Ele viu o Estevão morrer. Mas quando ele se deparou com Cristo, ele tombou do cavalo. Aleluia. E ficou cego por 3 dias. E o irmão Timóteo, ele estava com Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Vamos lembrar, irmãos, que Paulo, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Não há como negar isso. Porque por mais que as igrejas estavam em pé de guerra, seja, vamos dizer assim, numa colocação atual, em pé de guerra, virada do avesso muitas vezes, cheio de pecados em meio aos irmãos, Paulo, ele ainda assim tratava os irmãos como santos, separados, arraigados. E hoje em dia nós vemos a diferença e o pouco conhecimento, muitas vezes, que temos do Evangelho. Aonde muitos, se for enviar uma carta hoje, já sai batendo com facão. Já sai batendo de relho, já sai batendo com o que tiver na mão, até mesmo pedras. E Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, ele diz: graça seja a vós outros, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Ele não fazia acepção de pessoas. Damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, ou seja, não ouviram de outra forma o Evangelho. Eles ouviram a verdade, somente o Evangelho puro, sem mistura nenhuma. Eles ouviram o Evangelho puro, aonde hoje muitos querem misturar dentro da palavra de Deus, sendo que não é necessário a mistura. Porque o fermento demais leveda a massa. O Evangelho não precisa de mistura, porque é a palavra do Deus eterno, que chegou até vós, assim como chegou a nós também, irmãos. E como era difícil levar o Evangelho naquela época. Os irmãos tinham que trotear, tinham que caminhar 160 quilômetros a pé. Tinham que caminhar 50 quilômetros a pé. Hoje nós vamos de carro, de moto, de Uber, de ônibus, de avião. E muitas vezes achamos difícil. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós também. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Você, ouvinte da 87.9, aqueles que nos acompanham na live, você conseguiu entender a graça de Deus na verdade do Evangelho? Ou você ainda está arraigado a coisas que Paulo vai tratar nesta epístola? Segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quando a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Irmãos, Paulo no capítulo 2,
Ele traz aquilo que muitos estão trazendo. Não, perdão. Paulo, ele traz um cuidado aos irmãos em Colossos. Um cuidado com o que muitos estão trazendo para dentro do cristianismo hoje em dia. Márcia Rodrigues. A Márcia Rodrigues, a família de adoradores. Deus abençoe, irmã. Aleluia. Irmã Kelly botou amém. É o que eu tava esperando tu. Amém. Não, é tranquilo. Nós vamos mandar igual. Aproveitar então ali, irmã Isilda Oliveira, paz, irmãos, que Deus abençoe vocês sempre. Peço oração pelo meu cunhado que está no cardiologia, vai colocar marca-passo. Amém. Obrigado. Pedro Valmir. Amém. Vamos estar orando sim, em nome de Jesus. E Paulo, ele traz, irmãos, a lucidez aos olhos dos irmãos, à mente, ao coração dos irmãos, para que eles se mantivessem na fé em Cristo Jesus. Porque, irmãos, a preocupação de Paulo, como é fácil a pessoa ser enganada, o ser humano ser enganado. E Paulo, ele traz o ensinamento de Jesus Cristo, para que eles não se desviassem da verdade. Para que eles continuassem firmes em Cristo Jesus, nos ensinamentos que Cristo trouxe, não que o homem trouxe. Os filósofos, os epicureus, os conhecedores da Grécia, homens estudiosos, traziam filosofias para dentro do cristianismo. Até mesmo os judaizantes traziam a lei novamente para dentro do cristianismo. Traziam para dentro da graça, traziam para dentro da liberdade do evangelho, fardos, cargas pesadas, aonde Cristo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. E daí vem um homem e coloca fardos em cima dos cristãos, para que o fardo leve de Jesus Cristo venha se tornar pesado. Porque é a doutrina de homens e não a doutrina de Cristo. E a Bíblia, irmão, jamais vai se contradizer, jamais se contradiz. A palavra de Deus jamais ela vai ser ambígua. A palavra de Deus jamais vai ter duplo sentido. A palavra de Deus é única, é o que está escrito ali e ponto. Irmãos, Paulo se preocupava com isso. Paulo, ele se preocupava, irmãos, em trazer a verdade, somente a verdade do Evangelho. Ele não se preocupava em trazer outras coisas para dentro do Evangelho, porque não necessitava de mais nada, porque Cristo estava ali, no centro de tudo. Se Cristo é suficiência para você, se Cristo é realmente a suficiência para a sua vida, para a sua salvação, continue nisto. Irmãos, hoje em dia é pregado coisas tão fúteis, aonde as pessoas vêm se apegar em coisas fúteis, coisas pequenas, irmãos, a fronhas, a vassouras, há tantas coisas que estão fazendo por aí, irmãos, para que você venha segurar a sua fé em objetos e não em Cristo, que é suficiente. Irmãos, a preocupação de Paulo era no século II, século III, no ano 53, 54, 55 depois de Cristo. Irmãos, nós estamos no ano de 2020 depois de Cristo e tudo se repete. Continua a mesma coisa. Nada é novo. Nada é novo. Tudo se repete. Tudo se repete. Mas a palavra de Deus continua conosco. Amém. Agora cabe a você querer se perder nestes caminhos, essas coisas pagãs. Irmão, abra os seus olhos para o Evangelho. Irmão, eu não
tenho um conhecimento grande na palavra de Deus e digo que meu conhecimento é raso. Raso. Mas eu e o irmão Felipe buscamos nos aprofundar cada dia na palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, e Paulo quer realmente isto de nós, cristãos, crentes em Cristo Jesus, que permanecemos na fé que nos foi ensinada, no cristianismo simples que nos foi ensinado. Qual é o cristianismo? O Evangelho. João, Lucas, Marcos, Mateus. Ou Mateus, Marcos, Lucas e João. No Evangelho, é aquilo ali. É aquilo ali, irmão. Passou daquilo ali, se considere anátema. Pode descer um anjo do céu e te dar uma revelação. Considere-o como anátema, como louco. Excomungue-o, porque não é realidade. Pois nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Verdade. Faça dela bom uso. Bom uso. E Paulo, no capítulo 2, ele fala, gostaria. Irmão, olha o respeito que Paulo tem pelos irmãos. Eu gostaria, com todo o respeito, pois que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Porque eles não viram Paulo. Era fácil chegarem numa igreja que não conhecia Paulo e falar mal de Paulo. Paulo era um judeu, todo mundo sabe disso. E um judeu muito conhecedor da lei. Ele não pregava a lei, ele pregava Cristo. E era muito fácil das pessoas chegarem e pregarem contra Paulo, ainda mais nos Colossos, que eles não conheciam Paulo face a face, pelos laodicenses e por quanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Nós já falamos isso aqui no programa muitas vezes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Irmãos, os homens naquela época, filósofos, se você for estudar filosofia, você vai ver que eles têm fundamentos. E se você não estiver firmado realmente em Cristo, você vai ser pego. Realmente você vai ser pego. Se você não tiver firmado na rocha que é Cristo Jesus, você vai ser engodado, você vai ser enganado por esses raciocínios falazes. Falatória, fala bonita, grande conhecimento, vasto conhecimento. Eu me lembro quando eu estudava filosofia e sociologia na escola, eu estava quase virando um ateu. Eu já não era crente. Já era da pá virada, mais pro lado do satanismo. E ainda ouvindo filosofia e sociologia, aquilo ali me chamava a atenção. E digo aos irmãos ouvintes que ainda buscam um pouco de conhecimento na filosofia, em sociologia. Não digo buscar conhecimento profundos, mas buscar conhecer sobre os filósofos que pregavam contra Cristo. E alguns filósofos que pregavam contra Cristo e depois se converteram a Cristo. Isso que é o melhor. Isso aqui é o melhor. Porque eles viram que aquilo que eles falavam não tinha fundamento algum.
E eles reconheceram que a sabedoria está em Deus. Pois embora ausente quanto ao corpo, olha que Paulo falava, ausente ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Meu Deus. A união que Paulo trazia, a união que muitos não têm hoje. Leamos as escrituras, irmãos. Venhamos buscar o conhecimento de Deus. Buscar em Deus a sabedoria. Buscar na palavra de Deus o conhecimento. E ele volta a falar, irmãos, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Mas você não conhece Cristo. Como é que você vai andar numa coisa que você não conhece? Nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Permaneçam nisso, irmãos. Paulo estava falando. Não disso. Não caiam em raciocínios falazes. Não caiam em qualquer vento de doutrina. Continuem firmes em Cristo. Pois Ele é a salvação para a sua vida. Porque os judaizantes estavam trazendo costumes judeus para dentro do cristianismo. E não era isso. Não era para ser feito isso, porque Paulo, quando fala aos Gálatas, ele diz, não vos ponhais novamente em julgo de escravidão, porque uma vez que Cristo vos trouxe para a liberdade, permanecei nisso. Glória a Deus. Andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado. Olha que Paulo traz. Cuidado. Que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Conforme a tradição dos homens. Conforme os rudimentos do mundo. E não segundo Cristo. Olha que interessante. Se não provém de Cristo, irmão, não vá. Procedência duvidosa. É procedência duvidosa. Se você está em dúvida, tem umas placas na rua, na BR, até mesmo em português e também em espanhol, porque eles estão do Mercosul aqui, onde tem viagem dos argentinos, uruguaios para as praias brasileiras, onde diz assim, se estás em dúvida, não se adelante. Ou se estás em dúvida, não ultrapasse. Se você está em dúvida, não siga. Se você está em dúvida, irmão, sobre o evangelho, não vá. Continue no evangelho genuíno. Glória a Deus. Continue na palavra de Deus que vai te levar para o céu. Fora isso, irmão. Fora isso, duvide. Duvide e busque na palavra a resposta. Glória a Deus. Dionir e Patrícia. Um abraço ali para Karine e Norberto, que Deus abençoe. Mano Santos também, que Deus abençoe. Mano, se não me engano, é lá de Eldorado do Sul. E Tom e Maria Schmidt, eu acho que são o filho do pastor Cristiano Schmidt. Mandar um abraço aí para a Varoa também, que Deus abençoe. A Miriam. E o Leonir e Patrícia botou ali, cara. Centenas de barcos na praia. Jesus escolheu o barco de Pedro, que não havia pescado nada na noite anterior. Uma noite de fracasso nunca será um impedimento para você ser escolhido por Deus. Amém. Verdade. É bem assim, né, irmão? Bem assim. Sabe que eu tava vendo um post esses dias? Eu até não vou entrar em profundidade desse post, mas dizia sobre um homem, um teólogo, que diz assim, ó. Aceitei Jesus, tô salvo. Pequei, tô condenado. Confessei meu pecado, tô salvo de novo. Não tem nexo nenhum isso. Não tem nexo nenhum. Há muitos que duvidam da sua salvação. Há muitos que duvidam da sua salvação hoje. E Paulo, ele diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e suas sutilezas. Sutil é Satanás, irmão. Satanás, ele é sutil.
Ele chega, ele vem, e quando vê já está do teu lado. Ele não vai estar do lado daqueles que temem ao Senhor, né? Porque Satanás ele não consegue tocar na vida daqueles ao qual o Senhor tem em suas mãos. Satanás não tem o poder de fazer isso. Nenhum. Eu vou dar uma procurada. Tem um filme que eu vi uns meses atrás, que um pastor entrou em contradição dentro da igreja, que ele disse, a filosofia dele era totalmente diferente. Ele disse que quando Jesus morreu na cruz, nós todos fomos salvos. Só que os nossos pecados nos afastaram de Jesus. Porque Jesus morreu por nós todos na cruz, então todos nós fomos salvos. Mas ao decorrer do tempo, conforme a gente foi pecando, a gente foi se afastando de Perdeu a salvação, então. Foi perdendo a salvação. Eu queria dizer que Cristo não é suficiente hoje em dia, irmão. Eu já falei isso uma vez, e muitos creem que Cristo não é suficiente. Obra sem fé é morta, e fé sem obra também é morta. Porque o que acontece, irmãos? Há diversos pensamentos no meio cristão, no meio evangélico. Mas Paulo, até para encerrar aqui, porque a gente já está esvaindo o tempo, Paulo ele diz, continuem na verdade. Continuem na verdade que vocês receberam. Irmãos, leiam os evangelhos. Você já leu o evangelho 10 vezes? Leia o evangelho 20 vezes. Leia o evangelho 30 vezes. Porque chegará o tempo em que aquele que virá, o anticristo, ele enganará muitos. Até mesmo os escolhidos. Verdade. Conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Preste atenção no que Paulo diz. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Meu Deus. Ele é o cabeça, irmão. Se você está em Cristo, não há condenação. Se você está em Cristo, como você professou a fé em Cristo, creu no seu coração, como nós já falamos aqui, professou com a sua língua o poderio e senhorio de Deus, de Cristo Jesus, você está salvo. Você peca, eu peco, nós confessamos os nossos pecados a Deus e continuamos salvos, não pelas nossas obras, não pela nossa força, não pelo nosso tempo de igreja, de jejum, de palavra, mas estamos salvos por Cristo Jesus. Tiago 5,16. Crucificado na cruz do Calvário. Irmão, leia Colossenses, leia toda a epístola de Colossos, que Paulo envia aos Colossenses. Tiago 5,16 diz, confessai vossos pecados uns aos outros para que sejam orados e perdoados. E perdoados. Quem é que vai perdoar os teus pecados? É Deus. O Papa? Não. Você comprando indulgências? Não. É Cristo que te perdoa. É Deus que larga, esquece dos teus pecados. Ele esquece e não lembra mais. Aleluia. Irmãos, não existe isso de você... Né? Não vou entrar em méritos. Mas tenha fé, irmão. Tenha fé. Creia na salvação da tua alma. Se você não crê na salvação da tua alma porque você pecou hoje, é vã a pregação do Evangelho. É vã a morte de Cristo para a tua vida. Irmão, se você pecou como você pecou, eu confirmo isso, que você pecou hoje. Eu também pequei hoje. O irmão Felipe pecou hoje. O pastor da tua igreja pecou hoje. O presidente do teu ministério pecou hoje. Porque nós não temos no que nos gloriar, irmãos, a não ser em Cristo Jesus. Ele que nos comprou na cruz do Calvário. Não foi as tuas obras, não foi a tua força, foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Não tente se achar melhor que Cristo. Você tem que andar separado do mundo, sim. Lutando contra a tua carne, sim. Mas ainda lutando, você é um pecador.
Continue, irmão, firmemente em Cristo, na verdade do Evangelho. Se você não conhece a verdade do Evangelho, leia os Evangelhos. Eu não conheço a verdade do Evangelho, eu vou ler mais os Evangelhos, eu estou fazendo isso. E sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé. Exatamente, não olhe para os homens. Porque ele é o cabeça de todo principado e potestade, aonde os principados e potestades, muitos crentes têm medo. Muitos crentes, irmãos, ouvintes da 87.9, se submetem a eles, têm medo. Vê uma oferenda na esquina, já só falta... Atravessa a rua correndo. Se puderem voar, já voavam. Atravessa a rua correndo. Porque tem medo, irmãos. Porque não conhece o poderio de Cristo, que é o cabeça de potestades e principados. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos. Tem mais medo de Satanás do que Deus. Exatamente. É porque o crente tem medo mais de ir para o inferno do que servir a Deus por amor mesmo. Eu vou servir a Deus porque eu não quero ir para o inferno. Não é? Ele não está servindo a Deus por amor a Deus. É porque ele não quer ir para o inferno. Não vou dizer todos, irmão. Não vou generalizar, viu? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, irmãos. O irmão Samuel botou ali: conhecereis a verdade os libertará. Quem é que disse isso daí? Foi Jesus. Jesus falou para quem isso daí? Irmãos. A Larissa não postou Larissa ali. Não postou o que estava escrito aí, né? Não, cobrar do Larissa. Tem que postar para nós aí, Larissa. Mateus 7, 24 e 25. Que o ressuscitou dentre os mortos, irmãos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Cristo nos ressuscitou. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, eles estavam vivendo na lei. E Paulo traz: não vivam na lei. Vivam na liberdade do Evangelho, na graça que há em Cristo Jesus. E não estou pregando libertinagem, irmãos. Não confundam as coisas. O Evangelho é liberdade. O Evangelho não é peso, não é carga. Não é toneladas e toneladas e toneladas sobre as tuas costas. Não é fardos e fardos e fardos e fardos que os homens colocam nas tuas costas. É liberdade. Vos deu juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Eu não vou conseguir ler tudo. Tendo cancelado o escrito de dívida. Irmãos, antes de você aceitar Cristo, você já estava condenado. E Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário, ele cancelou o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs do desprezo, triunfando deles na cruz. Creia em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é suficiente. É suficiente. E Paulo, ele traz todo um conhecimento a nós nesta epístola aos Colossenses, um conhecimento não vindo dele, mas vindo de Deus. Glória a Deus. Vindo de Cristo, ao qual ele prega. Deus abençoe a noite de cada um. Que Deus venha colocar no teu coração, irmão, a certeza, ouvinte, da salvação em Cristo Jesus. A certeza da suficiência de Cristo no teu coração, porque Ele é suficiente. Tu não precisa de mais nada. Ele é suficiente. Tu não precisa depositar tua fé em objetos para a sua salvação. É depositar a sua fé em Cristo, porque Ele é suficiente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus o Cristo. Glória a Deus. Mandar um abraço ali pro Luan, que Deus abençoe o Luan da FNV. Também para minha prima, Tati Maria. Ô, Luan. Deus abençoe em nome de Jesus. Mas eu comprei o CD deles, irmão. Muito bom o CD, muito bom. E também no Mano Jefferson. Assim, olha,
É impressionante. Que Deus continue abençoando aí os irmãos, o Mano Jefferson, o Mano Pedro. Também Pedro tá lançando música nova agora. Mano Pedro? Tá Eu lançando. vi no YouTube, eu acho, no YouTube. na página do projeto. Não me lembro. Eu compartilhei na página do projeto. Compartilhei. Deus abençoe, então, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. A partir da meia-noite, esse vídeo, a gravação de hoje, aqui da live de hoje, já está disponível ali no YouTube, canal ao qual a gente está postando os vídeos. E tá lá, à disposição, para quem quiser ver o reprise depois, quem quiser estar compartilhando. Vai ser uma bênção de Deus nos ajudar aí a compartilhar cada vez mais. Divulguem a página do projeto, a Rádio 87.9 FM, aqui de Guaíba, e que Deus venha dar uma semana abençoada na presença dele a cada um. Faça um convite a você que está parado na fé, ou você mesmo que congrega, mas não está indo muito no seu culto. Vá até o seu pastor, seu líder, peça uma oração de corpo presente, faça uma visita ao ministério mais perto da sua casa, receba uma oração, converse um pouco, que é muito, muito bom. Às vezes só conversar é muito bom. Poder estar ali para poder falar um pouco, eu tenho certeza que vai ter alguém que vai te ouvir, alguém que vai estar ali para te dar um abraço, que por muitas vezes é o que precisamos, um abraço bem apertado. Eu tenho certeza que... Vou fazer uma pergunta que eu fiz esse dia para mim: se encontrasse Jesus na tua frente, o que você ia pedir para ele? Eu ia cair duro primeiro. Irmão, eu não pediria nada, irmão. Falo de coração, não pediria nada. Porque tudo ele já me deu. Não tenho o que eu pedir a mais para Cristo. Porque tudo nele nós temos, né? Então eu não tenho o que mais pedir a ele, né? Então é uma graça sobre graça, né? Mas cada um tem a sua resposta. Mas é uma bênção de Deus. O que tu pediu? As 3 pessoas me responderam a mesma coisa. Um abraço. Um abraço. Porque o abraço cura, liberta e acalma. Mas não é o do Cristo Redentor lá, né? Que tá de braço aberto. Esse não, né, mano? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Grilinho. Me lembrei. Que Deus abençoe a todos. Se prover a Deus, amanhã estamos aí de novo, em nome de Jesus. Isso daí não cabe nessa, não.